Oi gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer esse cestinho. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para você não perder nada do que vem por aí. E vamos ao vídeo! Então gente, esses são os materiais que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou trabalhar aqui com o fio Amorino de 36 milímetros na cor doce de leite. Também vamos utilizar uma cola Tec Bond para fazer os acabamentos. Vou trabalhar com uma agulha 6 milímetros para trabalhar com o fio da Amorino. Vou utilizar uma tesoura, uma agulha de tapeceiro. Vou também utilizar um fio Anne na cor 8176 para fazer os detalhes com essas bolinhas aqui. Essas bolinhas são tipo de madeira, bem pequenininhas. Então, agora vamos começar aqui pegando o fio, vamos fazer um anel mágico. E vamos passar a agulha aqui, né? Pegando o fio, fazendo uma laçada e fazendo o nosso ponto inicial aqui do anel mágico. Agora, a gente vai trabalhar dentro desse anel mágico com pontos baixos. Aqui a gente já tem o primeiro ponto baixo. E agora, a gente vai fazer 8 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Então, fiz aqui os 8 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Eu conto aqui por essa alcinha de trás. No fio de malha, a gente trabalha um pouquinho diferente do que no amigurumi. Então, vamos puxar aqui. Fechando aqui o anel mágico, ó. Vai sempre moldando a sua peça, porque como o fio de malha é maleável, né? É importante que a gente vai colocando assim os pontinhos no lugar. Aí, a gente vai colocar a agulha por trás, de trás pra frente, por baixo das duas alcinhas que a gente tem aqui, que a gente formou no segundo ponto que a gente fez. A gente vai passar essa argolinha lá pra trás, vai dar uma ajustadinha, ó, deixando ela aqui de um tamanho mais ou menos parecido aqui com a alcinha da frente, dá uma ajeitadinha, e agora a gente vai inserir a agulha por baixo dessa alcinha que a gente jogou lá pra trás, ó. Vamos inserir aqui a agulha, e também a gente vai passar no meio daquele primeiro pontinho que a gente fez, ó, no meio das duas perninhas dele aqui atrás, ó. Agora, a gente vai passar esse fio aqui, que a gente fechou o anel mágico por cima do fio. E vai pegar esse fio que vem do novelo e vai puxar aqui pelo meio do ponto. Puxa pra frente, dá uma altura de um pontinho aí e passa pela alcinha lá de trás também, ó. Então, tu vai ficar com duas alcinhas na agulha, ó, da mesma altura. E vamos fechar o primeiro ponto baixo da nossa segunda carreira. Essa segunda carreira, a gente vai trabalhar ela fazendo aumentos. Então, vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto que a gente fez na carreira anterior. Então, a gente fez 8 pontos baixos na carreira anterior, então, nesta carreira, a gente vai ficar com 16 pontos. Esse primeiro ponto, eu vou fazer quando finalizar o segundo ponto. Então, vou pular agora para o segundo. Então, vou vir aqui no segundo, a gente vai trabalhar com ponto baixo centrado, ou seja, a gente não vai trabalhar pegando por baixo das duas alcinhas. A gente vai trabalhar entrando dentro do ponto, ó. Tá vendo?
E aqui atrás, a gente vai sair no meio do ponto, ó, no meio das duas perninhas do ponto, assim como a gente fez com esse aqui no primeiro. Então, todo ponto a gente vai entrar no meio das duas perninhas do ponto e a gente vai sair lá atrás no meio das duas perninhas do ponto. Então, sempre tomem esse cuidado. Agora, a gente vai continuar aqui fazendo aumentos em toda a volta. Então, vou vir aqui no segundo, vou entrar, vou puxar o fio que vem do novelo, da altura do ponto, e vou fechar aqui um ponto baixo. No mesmo lugar, vou entrar, ó, vou puxar o fio e vou fazer um aumento. Então, 2 pontinhos no mesmo lugar. Então, vou fazer aqui, já fizemos um aumento, vou fazer o segundo, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Esse foi o segundo aumento. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó, já fiz 7 aumentos, agora vocês percebam que abriu um pouquinho aqui no meio, é só vir aqui pegar o fio e dar uma puxadinha pra fechar ele de novo. Ó, já ficou mais fechadinho. Agora, a gente vai fazer o último aumento aqui que faltou, que é aquele primeiro que a gente tinha feito sozinho. Vou fazer agora aqui no final. Então, vou entrar na base do ponto, saindo lá atrás no mesmo lugar. Vou puxar o fio que vem do novelo e vou fechar aqui o nosso último aumento da nossa segunda carreira. Então, a gente ficou aqui com 8 aumentos. Agora, para fazer o fechamento da nossa segunda carreira, é da mesma forma que a gente fez na primeira. Vou entrar aqui com a agulha de trás para frente, por baixo das duas alcinhas do segundo ponto da carreira anterior. Aí, vou fechar aqui com a argolinha, vou passar ela lá para trás. Sempre vai ajustando o trabalho, colocando os pontinhos no lugar para ficar bem bonito. Agora, a gente vai inserir a agulha dentro do primeiro pontinho que a gente fez na carreira anterior, ó. Dentro desse primeiro ponto da carreira anterior. Percebam que a alcinha a gente inseriu por baixo dessas duas alcinhas formadas pelo segundo ponto da carreira anterior. Então, ficou assim, ó. Agora, vou passar o fiozinho aqui do anel mágico por cima do fio que vem do novelo. Vou puxar o fio que vem do novelo, dar uma altura de ponto baixo e passar na alcinha lá de trás também. Fecho o primeiro ponto baixo da nossa terceira carreira. Nessa nossa terceira carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo e um aumento em toda a volta. Então, vou fazer aqui no próximo ponto um aumento. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Então, vou trabalhar assim, um ponto baixo e um aumento por toda a volta, e já volto com vocês. Finalizei aqui a nossa terceira carreira, fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E agora, vou fazer o fechamento aqui novamente com vocês, como eu já havia mostrado nas outras, passando a argolinha lá pra trás, ajustando a nossa argolinha. E agora,
essa última carreirinha que a gente vai fazer não vai ser de ponto baixo, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos pra gente subir o nosso cestinho. Então, agora eu vou entrar com a agulha por baixo das duas alcinhas aqui que a gente jogou lá pra trás. E vou colocar a agulha aqui dentro da alcinha também. Então, vai ficar assim. Vou jogar o fiozinho lá do anel mágico por cima do fio que vem do novelo. E vou puxar o fio que vem do novelo por dentro dessas duas alcinhas que a gente tinha passado a agulha. Então, puxei aqui pra frente. E agora eu vou começar a trabalhar com pontos baixíssimos. Vou inserir a agulha aqui, ó, por baixo das duas alcinhas do próximo ponto. E vou puxar o fio fazendo um ponto baixíssimo. Dá uma alturinha aí pra você sempre fazer os pontos baixíssimos iguais, pra eles não ficarem tão diferentes um do outro. Passa por baixo das duas alcinhas e puxa o fio fazendo um ponto baixíssimo. Da alturinha, sempre cuidando para ficar um trabalho harmônico, né? Para ficarem bem parecidos um ponto do outro, não ficar um mais apertado que o outro. Isso vai trazer uma harmonia e vai fazer com que o seu trabalho fique mais bonito. Então, cheguei aqui no penúltimo pontinho, ó, entrei, né, por baixo, normalmente, como se eu fosse fazer o ponto baixíssimo, e eu vou fazer só que sem o fio do novelo, eu vou utilizar esse fio que a gente utilizou lá no anel mágico pra fechar ele. Então, vou puxar aqui o fio que vem do anel mágico, e vou puxar aqui por dentro, tirando ele todinho. Então, vou jogar ele aqui pra frente pra fazer o último ponto baixíssimo. A gente vai fazer um ponto baixíssimo fake com esse fio aqui. Então, agora eu vou pegar a agulha de tapeceiro. Vou passar aqui no fio pra gente fazer um ponto baixíssimo fake. Então, vou entrar, a gente vai simular, né, os pontos baixíssimos aqui. Então, vou entrar aqui por baixo das duas alcinhas desse primeiro ponto baixíssimo, ó. Vou puxar o fio, dar uma ajustadinha. E vou entrar aqui onde a gente tinha saído com o fio, ó. Vou entrar e vou sair lá atrás com esse fio. Então, aqui a gente simulou um ponto baixíssimo. A gente fez um ponto baixíssimo fake e assim fica harmônico, ó. A sequência não dá pra ver onde finalizou, onde iniciou o nosso trabalho. E olha que redondinha a nossa base. E a base tá pronta. Agora a gente vai começar as paredes do cesto. Mas antes eu vou passar esse fio aqui por baixo de alguns fios aqui, pra fixar ele, e aí a gente finaliza com uma colinha, pra ele ficar bem firme e não correr o risco de sair do meio da trama. Então, aqui eu vou vir com um pinguinho de cola. Um pinguinho de cola e vou cortar o fio. Aí, aqui é só a gente fazer um acabamento mais bonito pra esconder. E ficou assim. Agora, a gente vai começar a fazer a parede do cesto, né, a subir ele. E eu quero trabalhar com um fio conduzido, então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui o novelo e vou tirar o fiozinho aqui de dentro. Vou tentar achar aqui a ponta
do meio do novelo, ó. Tirei aqui o meio, né, o miolo, e vou trabalhar com esse pedaço aqui fazendo fio conduzido. Então, vamos começar a fazer aqui a parede do nosso cesto. Ó, vou pegar a agulha, vou pegar aqui o fio que vem do novelo e vou fazer uma laçada, ó. Vou pegar a agulha do lado oposto da minha mão e vou fazer uma voltinha, ó. Dar uma voltinha pra ficar com uma laçada na agulha, certo? Vou entrar dentro desse pontinho que a gente tem aqui, ó, por baixo de duas alcinhas, da primeira e da segunda aqui atrás, que é uma travinha do ponto, ó. Então, vou pegar a alcinha do ponto e uma alcinha aqui de trás, que é essas travinhas que a gente tem aqui no ponto, ó. Então, vou puxar o fio que vem do novelo e aqui a gente fica com um ponto fake, né? Um ponto baixo fake. Antes de fechar esse ponto baixo, vou passar aqui o fio que a gente tirou lá do miolo do novelo, pra ficar com um fio conduzido. Por que que eu vou fazer isso? Pra gente ter um cestinho mais firme, pra ele ficar mais firme e ficar mais bonito. Então, a gente vai fechar aqui o primeiro ponto da nossa carreira. Agora, a gente vai trabalhar desta mesma forma, fazendo pontos baixos por toda a volta, pegando uma alcinha da frente e uma alcinha de trás. A gente vai trabalhar assim até o final desta carreira. Eu vou fazer pontos baixos mais soltinhos, não vou fazer tão apertado, porque essa primeira carreira é a que vai fazer com que a nossa carreirinha fique, com que a nossa parede do cesto fique retinha. Então, eu vou trabalhando, fazendo pontos baixos, não muito largos, mas também não muito apertados. Então, vou pegar, ó, vou sempre entrar aqui, pegando uma alcinha de fora e uma alcinha de dentro, ó. Uma alcinha de fora e uma de dentro. E sempre conduzindo esse fio que a gente tirou do miolo do novelo. De vez em quando, eu vou parar pra dar uma moldada assim na peça e dar uma ajustada nesse fio que a gente tá conduzindo, ó. Fiz aqui 5 pontinhos, paro e dou uma ajustada no fio que a gente tá conduzindo, porque senão ele vai ficar lá dentro muito embabadado. Então, vamos continuar aqui fazendo. Então, fiz aqui mais 5 pontinhos, vou parar, vou dar uma moldada no trabalho e dar uma ajustadinha nesse fio que tá vindo lá do miolo do novelo, que a gente tá conduzindo. E assim eu vou fazendo até o final desta carreira. Vou terminar aqui essa carreira e já volto com vocês pra gente fazer o fechamento dela. Então, gente, finalizei aqui a carreira, vim fazendo os pontos baixos normalmente, e agora a gente vai fazer o fechamento desta carreira. Vou passar a agulha de trás pra frente por baixo dessas duas alcinhas que a gente fez entre o primeiro e o segundo ponto da carreira. Vou passar essa argolinha lá pra trás. Ó, eu acho que ela dá pra ficar um pouquinho mais folgada, pra não ficar puxando os pontos. Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado, né? Então, vou dar uma largadinha nela aqui, pra ela não ficar puxando o ponto. Agora, a gente vai inserir a agulha, a gente tá trabalhando com ponto baixo centrado, certo? Que sai do centro do ponto. Então, vou entrar aqui no meio, né, do ponto baixo. O primeiro ponto baixo que a gente fez, ó, é bem embaixo da alcinha que a gente levou lá pra trás, certo? Então, vou entrar aqui no meio dele. A gente tem que lembrar que a gente vai ter que passar a agulha por baixo do fio que está sendo conduzido. Então, ó, o fio que está sendo conduzido tá bem ali, ó. Vou dar uma puxadinha aqui pra vocês verem. Ó, aqui é a pontinha dele, né? Ó. Tá vendo? É aquele ali. Então, vou passar a agulha por baixo dele
e vou sair aqui atrás no meio do ponto, certo? Então, agora eu vou puxar o fio que vem do novelo. Esse aqui é o fio que está sendo conduzido. Vou passar aqui por cima e vou pegar o fio que vem do novelo, vou puxar aqui pra frente e vou dar altura de ponto, ó, uma altura de ponto. Agora, a gente vai pegar essa alcinha que a gente tinha jogado lá pra trás e vai passar dentro da agulha. Então, a gente vai ficar aqui com as duas alcinhas na agulha, dou altura de ponto e fecho o primeiro ponto baixo centrado da nossa segunda carreira. E agora, a gente vai seguir fazendo isso por toda a volta, sempre lembrando de quando entrar no meio do ponto, pegar por baixo, passar a agulha por baixo do fio que está sendo conduzido e seguimos fazendo normalmente igual a gente fez na primeira carreira, sempre fazendo alguns pontos e parando para ajustar o fio que está sendo conduzido e também moldando a nossa peça. Então, fiz aqui alguns pontinhos, vou parar, vou moldar. Ó, o que acontece? Tá vendo aqui o fio que está sendo conduzido, como que ele fica? Por isso que a gente tem que ir parando e ajustando. Aos poucos, vamos ajustando, vamos moldando a peça, e assim a gente vai fazer até lá, até no final da nossa carreira. Então, vou fazer aqui. Eu vou fazer algumas carreirinhas. Então, eu vou fazer aqui porque todas elas vão ser iguais. Todas elas a gente vai trabalhar igual. O fechamento vai ser igual que eu já ensinei aqui no início. A condução do fio continua a mesma. Então, eu vou trabalhar aqui algumas carreiras e já volto com vocês. Então, gente, já fiz aqui algumas carreirinhas, né? Fiz 4 carreirinhas e agora eu vou fazer a última carreira com vocês, porque nessa última carreira eu não vou trabalhar mais com o fio conduzido. Então, eu vou deixar ele aqui de ladinho por enquanto e vou fazer o fechamento aqui desta carreira normalmente, igual eu já havia ensinado das outras vezes. Então, vou fazer aqui o fechamento da carreira. Esta carreira ainda a gente vai continuar inserindo a agulha por baixo do fio conduzido, né, da carreira anterior. Vou dar a altura do fio, passar aqui pela segunda alcinha, ficamos assim, e fecho o primeiro ponto baixo centrado desta nossa última carreira. Agora, eu vou trabalhar esta carreirinha toda, ponto baixo centrado, sem conduzir o fio. Essa vai ser a nossa última carreira. Então, vou fazer aqui até o final e já volto com vocês. Então, finalizei a nossa última carreira e agora eu vou fazer a finalização dela aqui e eu vou fazer um acabamento aqui no final de pontos baixíssimos, assim como a gente tinha feito lá na base. Então, passei a argolinha lá para trás, como nas outras vezes, para os fechamentos, só que agora, ao invés de a gente entrar no meio do ponto, a gente vai entrar por baixo dessa alcinha que a gente levou lá para trás. E já vou passar também na argolinha que tá lá atrás. Vou pegar o fio que vem do novelo. O nosso fio conduzido tá ali só esperando o arremate, eu não trabalhei com ele nesta última carreira. Agora, a gente vai trabalhar fazendo pontos baixíssimos para fazer esse acabamento aqui no nosso cestinho. Então, vou fazer pontos baixíssimos por toda a volta, cuidando com a tensão do ponto para ficar com os pontinhos todos parecidos, né? Todos com o mesmo tamanho, né? Então, vou fazer isso até o final e já volto com vocês. Então, fiz aqui até o último pontinho e agora a gente vai cortar o fio para fazer um ponto baixíssimo fake para finalizar. Então, cortei o fio e vou puxar ele todo aqui pra frente. Agora, eu já vou finalizar antes de fazer isso, esse fio que estava sendo conduzido. Então, eu vou dar um pinguinho de cola ali. Um pinguinho de cola e corto o fio pra ficar bem firminho aqui e não sair do lugar. Agora, eu vou fazer esse ponto baixíssimo fake aqui com esse fio que a gente trouxe pra frente. Então, vou passar por baixo das duas alcinhas aqui do primeiro ponto baixíssimo. Vou ajustar pra ficar do tamanho
parecido, né, com os outros. E vou levar esse fio lá pra trás, ou melhor, pra dentro do cesto. Ó, nem se sabe onde começou e terminou o cesto. Então, aqui dentro é só a gente fazer o arremate do fio, escondendo ele, né, por dentro da trama do nosso cesto e colocando um pinguinho de cola pra finalizar esse fio. Então, finalizei aqui, fiz o acabamento do fio e o nosso cestinho ficou assim. Então, agora com o nosso cestinho pronto, eu vou fazer um detalhe aqui com aquelas bolinhas que a gente comentou lá no início, né? Aquelas bolinhas tipo de madeira. E eu vou fazer um acabamentinho no final dela com um mini tassel. Vão ser dois, no caso, um pra cada ponta. Então, um eu já fiz, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz ele. Então, vamos pegar aqui o fio Cleia, que a gente tinha comentado lá no início, nos materiais. Então, vou desenrolar aqui um bom pedaço. E eu já deixei um fio cortado aqui na agulha de tapeceiro pra gente conseguir amarrar esse fio. Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma base, pode ser qualquer coisinha que você tenha aí na sua casa. Peguei esse post-it aqui. É só você medir mais ou menos o tamanho que você acha que você quer esse tassel. Por exemplo, pro meu tamanho de cesto, eu quero um tassel pequenininho. Então, eu acho que esse tamanho aqui vai ficar bom, ó. Entendeu? Então, você mede conforme aí ficou o tamanho do seu cesto. Aí, eu vou enrolar o fio aqui na nossa base, né? No meu caso aqui é um post-it. E aí, eu vou enrolar aqui. Vou passar 20 vezes. Aí, agora a gente corta o fio e a gente vem com aquele fio que tava na agulha que eu falei pra vocês, ó. E aí, eu vou passar aqui por baixo de todos os fios. Então, a gente tem que se certificar de pegar todos os fios, ó. Então, vou passar aqui, vou deixar um lado mais longo, ó. Um pedaço mais longo pra gente poder fazer o acabamento, vocês já vão entender. Agora, aqui em cima, eu vou fazer um nó triplo. Para esse fio, para esses fios, né, do nosso tassel ficarem bem firmes. Então, aqui, ó, vou apertar e vou fazer mais 2 nozinhos. Então, fiz aqui o nó triplo e agora eu vou vir aqui na parte de baixo e vou cortar os fios. Cortei os fios. Agora, a gente vai virar ele do lado oposto, ó. Aqui tá o nozinho que a gente amarrou. Agora, a gente vai virar ele pro lado oposto. Essa parte longa aqui, a gente vai usar pra fazer o acabamento. Então, vou virar ele aqui, ao contrário. E vou segurar aqui em cima, ó. Sempre ajeitando pra ficar bem bonitinho o nosso tassel. Segurando aqui em cima. Eu vou pegar esse fio aqui que a gente deixou pra fazer o acabamento e vou dar algumas voltas. Deixa eu só arrumar aqui. E vou dar algumas voltas com ele aqui pra fazer é como se fosse uma cabeça, né, nesse tassel. E aí, agora eu vou colocar esse pedacinho na agulha pra gente arrematar, fazer um nozinho pra ele ficar bem firme. Com o fio na agulha, vamos fazer um nozinho. Eu vou pegar um fiozinho aqui e vou passar a agulha, deixando uma argolinha assim, ó. E agora, vamos passar a agulha por dentro dessa argolinha. Assim, a gente faz um nozinho e ele fica firme aqui. Se você quiser, você pode fazer mais um com o fio daqui de dentro, ó.
também dá pra ficar bem firme. E não correr o risco, né, de soltar esse tassel. Agora é só você passar a agulha por dentro pra esconder esse nó. Então, escondendo esse nozinho fica mais bonitinho. E agora eu vou passar a agulha lá pra baixo pra esse fio fazer parte, né, do nosso tassel e ficar um acabamento bem bonito. Então, ficou assim. E agora aqui na parte de baixo eu vou cortar, deixando do mesmo tamanho do outro. Ó, tenho que cortar isso aqui pra ficar igual. Então, vou cortar, deixando o mais parecido possível e retinho esse corte. Deixa eu ver se ficou do mesmo tamanho. É isso. Ficaram do mesmo tamanho. Então, você vai precisar de 2 mini tasséis. Olha que fofura. E agora eu vou fazer o restante do detalhe que a gente vai fazer nesse cesto. Agora eu vou pegar um outro fio que eu medi aqui no nosso cesto, ó. Eu dei a volta e deixei uma sobra longa, ó. Deixei um pedaço bom de fio aqui. Coloquei na agulha de tapeceiro. Tem que ser uma agulha de tapeceiro fina pra caber a nossa bolinha, que ela é bem pequenininha, né? Aí, a primeira coisa que eu vou fazer é passar no tassel. Aí, eu vou começar a passar as bolinhas. Vou começar a encher de bolinhas nosso fio. Então, gente, vim passando as bolinhas pelo fio, deixando um tamanho que eu imagino que vai dar pra amarrar aqui e vai ficar um tamanho bom pro tassel ficar penduradinho. Então, vim passando as bolinhas e agora, pra finalizar, a gente vai passar o outro tassel, pra ficar com as duas pontas iguais. Então, vou fazer aqui o acabamento do tassel, vou amarrar aqui, vou pegar esse fiozinho aqui da costura e vou fazer um nozinho aqui pra ele não desmanchar, né? Pra ele ficar bem firme. Então, vou passar aqui de novo e vou fazer um nó. Dá pra fazer 2 nozinhos pra ficar bem seguro. Então, vou passar mais uma vez e vou fazer mais um nozinho. E agora, eu vou colocar a agulha por dentro do tassel, saindo lá embaixo. E vou finalizar esse lado aqui. Aí, esse fio aqui é só a gente cortar na altura dos outros. E esse lado tá pronto, tá finalizado. Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado, porque esse fiozinho aqui a gente havia passado, ó. Eu vou tirar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou passar o fio na agulha, vou passar aqui pelo fio da costura, ó, por cima do tassel. E vou fazer um nozinho igual a gente fez do outro lado. Então, fiz o nozinho, vou passar lá pra dentro. Puxo o fio e corto na altura dos outros. E tá pronto o nosso acabamento. Agora é só dar uma volta aqui no cesto e dar um nozinho, né? Pra ele ficar firme aqui. E o cestinho ficou assim, gente. Olha só que coisinha fofa. Coloquei umas plantinhas aqui, ficou assim. Ficou muito fofo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Me conta aqui nos comentários o que você achou e o que você ainda quer ver por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Dum 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 dum.